Olá, meu nome é Alexandre Henrique e irei dar aula de 1 a 4 de Química 3 e o assunto abordado será Teoria Atômica Molecular. Bom, o primeiro tópico é massa molecular, MM maiúsculo. A massa molecular é a soma de cada átomo para dar a massa molecular. Cada átomo desse tem a sua unidade fundamental, o peso delas. E o hidrogênio tem o peso de 1, o enxofre tem 32 U e o oxigênio tem 16 U. Se você multiplicar pelos coeficientes da molécula, você tem a massa da molécula, a massa molecular, 98 U. Esses dados da massa molecular, os dados de cada átomo, a massa de cada átomo em unidade fundamental, é dado nas provas. A massa molecular, portanto, é a soma de todos os átomos, que dá o 98U. Bom, esse 98U ele é muito pequeno para a gente conseguir fazer reações químicas, para a gente medir essa massa. Esse valor de massa é muito pequeno. Com isso, vem uma quantidade chamada quantidade de Avogadro, que ela faz o seguinte mudança na unidade. Por exemplo, a gente pega 99U, que é a unidade básica da atômica, unidade fundamental atômica, é o peso disso. Mas isso é muito leve para nossas balanças, para nossos sistemas de medida. Então, a gente multiplica, a massa molar é a multiplicação da massa da unidade fundamental, vezes a constante de Avogadro, que é uma quantidade. Então, essa quantidade vezes essa quantidade dá a massa molar, beleza? A massa molar, portanto, é 1 mol. 1 mol é 6,022 vezes 10 a 23 U, é uma quantidade, vezes a massa molar, a massa molecular, 1 mol é 6,022 vezes 10 a 23 U, vezes a massa molecular dá a massa molar, ok? Vamos fazer isso, CO2, um gás, o peso dele é 44 U, unidade fundamental atômica, vezes o princípio de Avogadro, vezes a constante de Avogadro, ele dá 44 gramas. Quando a gente multiplica por esse valor, que é uma quantidade, a gente tem um resultado em gramas. E ter resultado em gramas, a gente consegue medir, a gente consegue botar numa balança e medir em quantidades gramas, quilos, miligramas. Já em U, não tem como medir. Por isso que a gente tem que multiplicar esse valor para se tornar em gramas. Por exemplo, 1 mol de CO2 é 44 gramas. Se você pegar 44 gramas de CO2, você vai ter 1 mol, você vai ter 6,022 vezes 10 a 23 partículas de CO2, moléculas de CO2. Então, portanto, mol é uma quantidade muito grande e só faz sentido na contagem de átomos, íons ou moléculas, porque essas três matérias são muito leves, elas têm um peso desprezível. Só a partir de uma quantidade muito grande que a gente consegue ter um peso empírico, que a gente consegue trabalhar com esse peso, consegue pesar, consegue fazer as reações químicas usando esse peso. Portanto, se eu pegar 16 gramas de água, aqui tem 1 mol de água, ok? Se eu pegar 88 gramas de CO2, aqui tem 2 mol de CO2. 2 mol de CO2. Isso quer dizer que tem 2 vezes esse valor, 6,022 vezes 10 a 23 moléculas de CO2. Tem 2 vezes esse valor, essa quantidade, para conseguir dar 88 gramas ou 16 gramas de água. Bom, a gente tem como calcular o número de mols, porque o número de mols é fundamental para a estequiometria, assuntos que vai ser abordados em seguida. O cálculo do número de mol é uma regra bem simples e tem que ser gravado. O número de mol, N minúsculo, é igual
a massa da substância que você tem, a que você tem no exercício, a que você tem em casa, é aquela massa dividido pela massa molar. A massa molar é dada nos exames, é a massa molecular, é U. Você soma a massa molecular e daí você consegue o número de mols. Você vai pegar a massa que você tem, da substância que você tem, e dividir pela massa molar. A partir daí você tem o número de mols, ok? Um exemplo, qual é o número de mol desses compostos? Ó, eu tenho 220 gramas de CO2. Quantos mols eu tenho? Eu pego os 220 gramas que eu tenho, divido pela massa molar, a massa molar, e eu tenho uma quantidade de mols, 5 mols. Letra B, eu tenho 392 gramas de H2SO4, um ácido sulfúrico. Qual a quantidade de mols que eu tenho nessa quantidade de gramas? O número de mols é igual à massa que eu tenho, massa da substância, dividido pela massa molar, que é 4 mols. Então eu tenho 4 mols nessa quantidade de substância. Na C, 144 gramas de H2O, água. Quantos mols eu tenho em 144 gramas de água? Então, o número de mols é igual à massa da substância que eu tenho, dividido pela massa molar, que é 18 gramas. Isso é igual a 8 mols. Eu tenho 8 mols em 144 gramas de água, ok? Então, esses conceitos iniciais será fundamental para a estequiometria e toda a parte de reações químicas, porque a gente tem que calcular o número de mols, a massa molecular e a massa molar dos compostos. Muito obrigado, deixa o like e o comentário. Tchau, tchau.